Olá, amigos do canal Medo da Fera. Tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos e neste vídeo vou estar fazendo a segunda parte do relato sobre o lobisomem de Três Lagoas e meu pai. Como já disse no primeiro relato, no primeiro vídeo, esse fato aconteceu com meu pai, ainda na sua adolescência. E para que vocês possam compreender o final da história, vou resumir algumas particularidades da minha família que tem a ver com a história. A minha família sempre foi uma família de pessoas bem simples, pessoas do campo. Meu avô e alguns tios foram peões de fazenda, de levar boiada de um estado para o outro, de um país para o outro, ali no Mato Grosso, na divisa com os outros países que tem. Sempre foram peões de morar em fazenda, de lidar com gado, com animal. E meus tios, que eram os últimos peões dessa época, eles não tinham o costume de dormir dentro de casa. Eles dormiam em rede para fora de casa, ou armado na varanda, ou armado em algum pé de árvore no quintal da casa. Eles dormiam, colocavam a rede, jogavam uma lona por cima e dormiam ali tranquilamente, sem problema nenhum, sempre acompanhados com a sua guaiaca, ou seja, a sua faca, uma faca grande de boiadeiro, e um revólver. Sempre que eles estavam armados ou estavam com a faca. Bom, então vamos à segunda parte do relato. O relato se chama O Lobisomem de Três Lagoas e Meu Pai, a segunda parte. Meu pai, então, conseguiu sair daquela região de mata e da estrada próxima à segunda lagoa. Foi quando ele correu bastante. Correu bastante, pois o seu sexto sentido estava muito aguçado. Ele estava com muito medo e estava sentindo que iria acontecer alguma coisa muito ruim. Então ele conseguiu correr, saiu dessa estradinha da lagoa. Ele viu as luzes assim, ele conseguiu ver a iluminação pública das ruas e conseguiu sair dessa estradinha, que é uma estradinha que fica próximo ali à segunda lagoa, que tem bastante vegetação, mata, e aonde ele estava escutando os grunhidos, os rosnados e o barulho de pisada de algum animal grande no meio do mato, quebrando as coisas. E ele conseguiu sair correndo dali, desesperado, correu muito, se distanciou assim mais ou menos uns 100 a 200 metros, e ele veio e parou bem embaixo de uma árvore, de um pé de 7 copas, e a árvore tampava a iluminação da rua, e a região onde estava a árvore ficava tudo escuro. Qualquer pessoa que olhasse em qualquer ponto da rua não via quem estava debaixo. Meu pai parou ali, cansado, respirando fundo, com medo, e resolveu olhar para a saída da lagoa, a saída da estradinha de terra. Quando ele olhou a primeira vez, ele não viu nada. Aí ele abaixou a cabeça e olhou a segunda vez. Quando ele olhou a segunda vez, ele descreve que ele viu algo assustador. Era algo monstruoso, era uma espécie de cachorro que estava em duas patas, farejando o ar. Tinha uma cara de cachorro, com o focinho grande, os dentes muito grandes para fora da boca, umas mãos e garras assim que dava para ver de longe. Era grande, o corpo todo coberto de pelos, a parte das pernas era meio falhada, os pelos, era meio envermelhada as pernas assim, e a perna era estranha, era para frente uma parte, outra parte para trás, igual uma perna de cavalo, igual uma perna de cachorro. E o bicho tinha os olhos vermelhos, era algo apavorante, era algo que dava medo. Nesse momento, diz meu pai que o espinhaço dele congelou, arrepiou mesmo. Aí que ele teve a certeza do que ele estava vendo, que estava, vamos assim dizer, na frente dele, era um lobisomem. E ele ficou ali como se travasse, sem reação por alguns segundos. Foi quando ele voltou a si. E ele pensou, se eu ficar aqui, esse bicho vai me farejar
vai chegar aqui e vai me pegar. Não tem como eu subir nessa árvore, é muito alta. Eu tenho que correr. A sorte do meu pai é que ele não estava a muitos metros de distância de casa. Era cerca de 100 a 200 metros. Era ele correr uns 80 metros, virar à direita e correr até o final da rua, já era a casa dele. E meu pai então ficou olhando aquela criatura, cheirando o ar, olhando para um lado e para o outro, como se estivesse procurando ele. Ele estava apavorado, estava com muito medo. Foi quando ele decidiu, falou: tem que correr, seja o que for, tem que sair daqui. E para quem joga futebol, como eu disse que meu pai jogava, correr era fácil demais. Então ele saiu correndo desesperado, correu com toda a força que ele tinha. E quando ele saiu debaixo dessa sombra, o animal meio que percebeu que ele estava correndo. E ao vê-lo, o animal se colocou em 4 patas, como se fosse um cachorro, e começou a correr na direção dele. Ele falava que corria, olhava para trás, aquela coisa vindo muito rápido. A forma que aquilo corria era impressionante, como se fosse um cachorro, mas de uma forma muito rápida. Meu pai disse que aquela criatura, em questões de segundos, assim, de menos de um minuto, correu bastante, mas correu muito e chegou muito próximo. Diminuiu aquela distância de uns 200 metros para coisa de 100 metros, 80 metros dele. E ele começou a correr e aquilo vindo atrás. Ele disse que virou a esquina na direita, quebrou e continuou correndo. E na onde ele morava, a casa era um terreno muito grande, mais ou menos, devia ser uns 15 metros de frente por uns 60, 70 de fundo. A casa da minha avó ficava do lado esquerdo, era uma casa de meia água, com uma varanda muito grande, tinha um tanque e um banheiro assim no finalzinho, e do lado direito, mais atrás, tinha outra casa, que era a casa do meu pai, feita de tijolo assim, mas sem reboque, e no fundo tinha um grande terreno, um gigante, cheio de pé de fruta, cheio de coisa. Meu pai disse que veio correndo. O portão era um portão de madeira, feito de ripas, e na frente era uma cerca assim com arame farpado e aquelas telas que colocam em galinheiro. Ele disse que a forma que ele chegou, ele só bateu a mão no arame assim, puxou para cima, destravou o portão. Ele nem se lembrou de fechar o portão, com aquela criatura correndo atrás dele. O pavor era tanto que ele passou correndo assim, entrou na varanda, e meus tios estavam deitados na rede, armados dentro da varanda, um tio do lado do outro, dormindo. E meu pai chegou correndo, aquele tropelo, fazendo aquele barulho de passo, e batia desesperado na porta. Mãe, abre essa porta, pelo amor de Deus, abre essa porta aqui, mãe, abre, pelo amor de Deus. A minha avó estava lá dentro, até ela se levantar da cama e vir. Meu pai ali batendo, foi quando ele viu que a uns 50 metros o bicho veio correndo assim, veio, parou em frente ao portão. E meu pai batendo, foi quando minha avó abriu a porta. Meu pai entrou e já fechou a porta, com medo daquela criatura. E a criatura que estava na frente do portão, ela entrou, andou um pouco assim, uns 5 metros, parou num degrauzinho que tinha, entrou na varanda, veio e ficou cerca de 2 a 3 metros da onde estava a primeira rede de um tio meu deitado. Esse meu tio estava deitado, estava tranquilo, apesar de ele ter falado depois que ele estranhou a forma que meu pai ter chegado, gritando, desesperado, mas ele nem esquentou. Ele deu uma olhada pro meu pai e voltou a deitar na rede e ficar ali trancado. Só deu uma puxada do lado da pedaço da rede, viu que era meu pai e deitou de novo, ficou ali trancado, tranquilo ali, deitado. E ele disse que quando a criatura chegou perto dele, ele escutou os barulhos de pisadas pesadas e aquela respiração funda, aquele fungado, aquele bicho rosnando, aquela coisa estranha, e o bicho respirando muito forte, como se estivesse muito cansado. E no ar tomou conta de uma caatinga muito grande, uma mistura de bicho com pelo molhado, com cheiro de carniça, de fezes de animal. Ele disse que falou: meu Deus, que cheiro que é esse? Aí disse que ele abriu assim, pegou o pedaço, quem está deitado é só abaixar um pedaço da rede. Ele pegou e abaixou o pedaço da rede assim. Quando ele olhou e viu aquilo, ele não acreditou assim. Ele pensou que ele
por ele estar dormindo, ele tava vendo coisa. Tipo, eu acabei de acordar, tô vendo é coisa. Aí ele olhou de novo assim, e quando ele olhou, ele viu. Ele disse que era um bicho muito monstruoso, muito grande. É como se fosse um cachorro, como meu pai descreveu. Com os olhos amarelos, uma boca de cachorro assim, mas muito grande, uma cabeça muito grande. O bicho tinha um tamanho muito grande. O bicho estava de 4 patas, farejando assim. E quando ele olhou, o bicho se colocou de 2 patas. E a varanda ali era baixa, não era muito alta. Diz que a cabeça do bicho ficou relando na telha, naquelas telhas de Eternite. E o bicho ficou olhando para ele assim. E ele olhando para o bicho. Aquela coisa pavorosa, tudo coberta de pelo, com as pernas meio peladas, um pelo preto, as unhas gigantes, uns braços muito grandes. O tipo físico do bicho era muito grande, era uma coisa muito pavorosa. E aquele bicho ficou encarando ele, e ele encarando aquele bicho. Ele se levantou da rede, se colocou em pé, passou a mão na faca que ele tinha, na faca de boiadeiro, tirou da bainha, colocou na mão, como se estivesse esperando o bicho. Ele disse que o bicho voltou a ficar de 4 patas e empurrou o corpo para trás, como se fosse dar um pulo para frente. Nisso ele cutucou o meu outro tio que estava do lado, chamando, falou: acorda, rapaz, acorda, acorda. E meu tio acordou. Esse meu outro tio, ele tinha um revólver. Ele dormia, mas dormia amado. Esse meu tio acordou e olhou quando viu aquele bicho. Falou: meu Deus do céu, que é isso? Que demônio é esse? E automaticamente esse meu tio já se levantou também, já pegou o revólver, já colocou na mão. E meu tio, o primeiro tio relata que o bicho, quando viu meu segundo tio levantar da rede, desarmou aquele bote que ele ia dar assim. Ele estava com a perna para trás, como se fosse dar um impulso para frente e pular no meu tio. Ele disse que o bicho voltou a ficar de pé de novo. Aquelas orelhas grandes, uma hora cobria a cara, outra hora a orelha ficava em pé. E o bicho ficou olhando os dois, e meu tio apontou o revólver, o outro com a faca na mão. Ele acredita que o bicho deve ter pensado assim: pô, é um só eu enfrentar, agora 2 armado. E o bicho ficou olhando por uns 10, 15 segundos para os dois. Acho que o bicho deve ter pensado no lobisomem e desistiu. Ele virou as costas para os meus tios, se colocou em 4 patas e saiu correndo muito rápido pelo portão de onde ele entrou, virou à direita, entrou num lugar que era uma mata assim, que tem muita vegetação, muito mato alto, tipo aqueles pés de mamona, e foi embora, sumiu. Os meus tios disseram que assim que o bicho sumiu, eles fecharam o portão, retiraram as redes, entraram para dentro de casa e dormiram dentro de casa. Bom, amigos, esse foi o relato que aconteceu com o meu pai na cidade de Três Lagoas. Meu pai conta essa história, diz que foi algo muito apavorante, que ele sentiu muito medo. Ele diz que o cheiro do bicho era como se fosse o cheiro da morte. Foi algo que marcou a vida dele. E ele dá graças a Deus nunca mais ter encontrado essa besta, esse demônio que é o lobisomem. Bom, eu agradeço a todos os amigos inscritos no canal. Já somos mais de 300. Muito obrigado. Continue ajudando a gente a divulgar o trabalho do canal, a compartilhar com seus amigos, a curtir os nossos vídeos, a comentar. Muito obrigado, galera. A gente agradece vocês de coração, vocês que fazem a força do canal. E a gente está muito feliz pela participação de vocês. Agradecemos a todos e desejamos um bom final de semana. E até o próximo relato. Agora vocês fiquem com os Salves da Fera. Um abraço. Salves da Fera de hoje vai para os amigos e inscritos Amardura Espada, Everaldo, Rodrigo Lima, Rildo Inácio, Luiz Gonzaga, Lília Margarete, Natanael Andrade e Silvia Lopes. Um salve para vocês. Muito obrigado por estarem inscritos no canal Medo da Fera. E galera, é isso aí, continue participando, a gente fica muito feliz por ter vocês são muito especiais pra gente. Um forte abraço e até o próximo Relato da Fera. E para você que tem um relato e quer nos envie no e-mail medodafera@gmail.com ou no e-mail chsj
relato.carlos@hotmail.com e também pelo WhatsApp ou pelo Zap DDD 19 971 62 5404. Um abraço, galera. Até o próximo relato.